Caio Júlio César nasceu em 12 de julho de 100 a.C. Seu pai faleceu quando ele tinha 16 anos. A partir daí, ele virou sacerdote, orador e ditador, o mais alto cargo da República Romana. Mas um dia na Espanha, ao ver a estátua de Alexandre o Grande, Júlio César decide que precisa deixar seu nome na história. E assim ele começa sua grande jornada, que termina em 44 a.C., quando ele é assassinado pelos senadores no pórtico da Basílica de Pompeu. Agora vem comigo até o final, conhecer um pouco mais sobre a vida, as batalhas e a morte de Júlio César. Eu me chamo Francisca e sejam muito bem-vindos ao canal Mitos e Curiosidades. Aproveita e já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Em 85 a.C., o pai de César morreu subitamente e aos 16 anos ele tornou-se o chefe da família. Ao mesmo tempo, uma guerra civil eclodiu entre o seu tio, Caio Mário, e o seu rival, o general Sulla. Ambos os lados realizaram uma grande limpeza dos partidários do seu adversário, incluindo na família deles. Enquanto Mário e seu aliado, Lúcio Cornélio Cinna, estavam no controle da cidade, César foi nomeado como novo alto sacerdote de Júpiter. Para isso, César terminou seu noivado com uma plebeia e casou-se com a filha de Cinna, Cornélia. Após as vitórias de Sulla, as conexões de César com o regime de Mário fizeram dele um alvo do novo governo. Ele foi despojado de sua herança, do dote de sua esposa e do seu sacerdócio, mas recusou-se a se divorciar de Cornélia e foi forçado a fugir e se esconder. A ameaça contra ele acabou depois de uma investigação na família de sua mãe, que mostrou que alguns deles apoiaram Sulla e eram sacerdotisas vestais. Sulla desistiu de perseguir César. Apesar do perdão, César não se sentia seguro com Sulla ainda no poder e preferiu ficar afastado de Roma e se juntar ao exército. Ele provou ser um soldado eficaz. César serviu com distinção, ganhando a coroa cívica por sua participação no cerco de Mitilene, e foi promovido ao Estado-Maior do legado militar da Bitínia, para assegurar o apoio da frota de Nicodemes IV. Com a morte de Sulla, César voltou para Roma. Devido à falta de dinheiro como resultado do confisco de sua herança, ele alugou uma casa modesta em Subura, um bairro de classe baixa de Roma. Tornou-se então advogado e ficou conhecido por sua boa oratória, sempre fazendo firmes gestos com os braços e por ter uma voz alta. Também ficou notório por processar ex-governadores acusados de extorsão ou corrupção, logo ficando conhecido pelo povo por causa disso. Em 75 a.C., enquanto navegava para a Grécia, César foi sequestrado por piratas e mantido como refém. Ele manteve uma atitude de superioridade durante seu cativeiro. Quando os piratas exigiram 20 talentos de prata como resgate, ele insistiu que exigissem 50. O valor foi pago e ele libertado. Em retaliação pelo episódio, César recrutou uma frota, perseguiu, capturou os piratas e os crucificou, como havia prometido durante o cativeiro, uma promessa que seus sequestradores haviam considerado uma piada. Como um sinal de clemência, aliviou-lhes a dor da crucificação, facilitando a sua morte ao cortar-lhes as gargantas. Essa determinação de César de fazer exatamente o que ele disse que faria tornou-se uma de suas características definidoras ao longo de sua vida. Quando retornou para Roma, Júlio César foi eleito tribuno militar, sinalizando o início de uma carreira política. Ainda naquele ano, sua esposa Cornélia morreu. E após o seu enterro na primavera ou começo do verão de 69 a.C., César foi servir como questor na Espanha. Ao ver uma estátua de Alexandre o Grande, ele percebeu com desgosto que havia chegado na mesma idade de Alexandre, que fora um grande conquistador, sem ter conhecido muita coisa na vida. E naquele momento, então, decide mudar sua estratégia e deixar seu nome para a posteridade na história de Roma. Ao retornar para casa, em 67 a.C., casou-se com Pompeia, que era a neta de Sulla. Os dois se divorciaram mais tarde. César, agora com grande prestígio, decide apoiar Gnaeus Pompeius, mais tarde conhecido como Pompeu o Grande, para um cargo de general. Durante este tempo, ele também se tornou amigo do homem mais rico de Roma, Marcus Licínio Crassus. Conseguiu apoio financeiro. Em 63 a.C., concorreu ao posto de Pontífice Máximo, o alto sacerdote da religião romana, concorrendo contra 2 senadores. Todos os lados se acusaram de subornos e outros crimes. Ainda assim, César venceu, derrotando oponentes mais experientes. Em 62 a.C., César foi nomeado para governador da Espanha Ulterior, sudeste
da Espanha, ainda estava profundamente endividado e precisava satisfazer os seus credores antes de partir, o que o levou a procurar Crasso. Em troca do seu apoio político, em oposição a algumas políticas do general Pompeu, Crasso pagou uma parte da dívida de César e agiu como fiador do resto. Na Espanha, César derrotou as tribos rivais em guerra, trouxe estabilidade à região e conquistou a lealdade pessoal de suas tropas por meio de sua habilidade no campo de batalha. Ele foi premiado com um consulado pelo Senado, retornando a Roma com grandes honras. Júlio César entrou em um acordo político e negócio com Pompeu e Crasso em 60 a.C., apelidado de o primeiro triunvirato por estudiosos e historiadores modernos. César se casou com Calpurnia e casou sua filha Júlia com Pompeu, para consolidar ainda mais os seus arranjos. Os três homens juntos, então, efetivamente governaram Roma. César como cônsul, empurrando as medidas favorecidas por Pompeu ou Crasso no Senado. César, então, propôs uma redistribuição de terras públicas pela força, se necessário, para beneficiar os mais pobres. Pompeu e Crasso apoiaram a proposta, tornando público o triunvirato. Suas iniciativas foram apoiadas pela riqueza de Crasso e pelos soldados de Pompeu. Quando César foi eleito para cônsul, a aristocracia tentou limitar o seu poder futuro, especialmente para evitar que tivesse comando militar. Porém, com a ajuda de aliados, César foi nomeado governador da Gália Cisalpina, ao norte da Itália, e Ilírico, sudeste da Europa, com a Gália Transalpina, sul da França, sendo adicionada mais tarde, dando-lhe comando de 4 legiões completas. Seu mandato de governador seria de 5 anos e, com o cargo, teria imunidade processual. Reconhecendo a riqueza a ser adquirida através da conquista, César deixou Roma com suas legiões e foi para a Gália em 58 a.C. Ele derrotou as tribos de lá, assim como havia feito na Espanha, e garantiu as fronteiras das províncias. Quando as tribos germânicas pareciam ameaçar invadir, César construiu uma ponte sobre o rio Reno. Marchou com suas legiões em uma demonstração de força, depois marchou de volta e desmantelou a ponte. Os alemães entenderam a mensagem e nunca invadiram. Ele derrotou as tribos do norte e 2 vezes invadiu a Grã-Bretanha. A primeira incursão de Roma nas Ilhas Britânicas foi na Batalha de Alésia, em 52 a.C., quando César derrotou o líder gaulês Vercingetorix e completou a conquista da Gália. Ele agora era efetivamente o soberano da província da Gália, com toda a riqueza associada à sua disposição. Enquanto César estava na Britânia, sua filha Júlia, esposa de Pompeu, morreu no parto. César ainda tentou fortalecer sua aliança com Pompeu ao oferecer sua sobrinha neta em casamento, mas a proposta foi recusada. Pompeu preferiu se casar com Cornélia Metela, filha de Metelo Cipião, um dos maiores adversários de César no Senado em 53 a.C. Crasso foi morto na Batalha de Carras, durante a mal-sucedida invasão romana do Império Parta. Era o fim do primeiro triunvirato. A República agora estava em pé de uma nova guerra civil. Pompeu, agora com apoio completo da aristocracia conservadora, foi nomeado pelo Senado como único cônsul em Roma. Em 50 a.C., o mandato de Júlio César como governador acabou, terminando assim sua imunidade processual. O Senado, liderado por Pompeu, ordenou que César dispensasse suas legiões e retornasse para Roma. Sem essa imunidade que desfrutava como magistrado, temia que fosse processado pelos senadores. E era o que ia acontecer. Em vez de retornar a Roma, conforme ordenado, César cruzou o rio Rubicão com suas legiões e marchou sobre a cidade em 49 a.C. Isso foi considerado um ato de guerra, pois o rio Rubicão era a fronteira entre a província da Gália e Roma. Pompeu, em vez de enfrentar as legiões de César na batalha, fugiu para a Espanha e depois para a Grécia, onde foi derrotado pela força muito menor de César na Batalha de Farsália, em 48 a.C. O próprio Pompeu escapou da batalha e foi para o Egito, onde esperava encontrar amigos. Porém, as notícias da grande vitória de César chegaram ao Egito antes dele, e os egípcios, acreditando que os deuses favoreciam a César, mataram Pompeu, assim que ele pisou na praia, e lhe entregaram a cabeça. César viajou ao Egito não apenas para perseguir Pompeu, que já estava morto a essa altura, mas para cobrar uma quantia em dinheiro que o Egito devia ao tesouro romano desde o reinado do pai de Cleópatra. Contrariando as expectativas dos partidários de Ptolomeu XIII, César não tomou partido na disputa pelo trono egípcio. Ele exigiu que Ptolomeu XIII e Cleópatra se apresentassem, a fim de mediar a disputa entre os dois irmãos.
Quando César chegou ao Egito, Cleópatra ainda estava na Síria. Entrar no palácio em Alexandria não seria tarefa fácil para ela, pois os partidários de seu irmão controlavam todos os acessos. Para entrar sem ser vista, Cleópatra escondeu-se no tapete que um subordinado levou para o palácio. O tapete foi desenrolado diante de César, revelando a presença da rainha egípcia Cleópatra. César e Cleópatra não apenas discutiram política, como passaram a noite juntos. César depôs o corregente Ptolomeu XIII e alinhou-se com Cleópatra, iniciando a guerra entre as legiões de César e os egípcios. Com o exército sitiado no palácio pelos egípcios, César e Cleópatra resistiram por 6 meses, até que os reforços chegaram em março de 47 a.C. e o exército egípcio foi derrotado. César e Cleópatra pareciam ter se tornado amantes logo após o encontro, talvez naquela mesma noite, e ele permaneceu no Egito com ela por 9 meses. O historiador Suetônio escreve que ele muitas vezes festejava com Cleópatra até o amanhecer e que teria atravessado o Egito com ela em sua barca real quase até a Etiópia, se os seus soldados não tivessem ameaçado o motim. Em 47 a.C., Cleópatra deu à luz a um filho, Ptolomeu César, conhecido como Cesarião, e o proclamou seu herdeiro e sucessor do trono. Nesta época, Farnáces, filho de Mitrídates, fomentou a rebelião no leste e César se levantou para esmagá-lo, deixando Cleópatra como governante no Egito. César liderou suas legiões pela Ásia Menor, derrotando as tribos e subjugando o povo de lá, e depois voltou sua atenção para seus inimigos em Roma. Na Batalha de Thapsus, perto da Tunísia moderna, as legiões de César derrotaram as forças de facção Optimate em 46 a.C., e em julho daquele mesmo ano, ele retornou a Roma triunfante. No Egito, Cleópatra esperava que César reconhecesse e legitimasse Cesarião como seu filho e herdeiro. César, no entanto, nunca o fez. Nomeou seu sobrinho neto, Gaius Octavius Turinus, Otaviano, o seu único herdeiro. César, no entanto, trouxe Cleópatra, seu filho e sua comitiva para Roma e os instalou confortavelmente em uma casa que ele visitava com frequência, apesar de já ser casado com Calpurnia. César recebeu o título de ditador perpétuo, ditador vitalício, em 44 a.C., com Marco Antônio como seu mestre de cavalaria, seu vice-comandante. Ao contrário da crença popular, César nunca teve um título de imperador. Ele iniciou muitas reformas, incluindo mais redistribuição de terras entre os pobres, reforma agrária para veteranos que eliminou a necessidade de deslocar outros cidadãos, bem como reformas políticas que se mostraram impopulares no Senado. Ele governava sem levar em conta o Senado. O crescente acúmulo de poder por parte de César, em detrimento da aristocracia, irritou muitos senadores conservadores. Eles temiam que Júlio César estivesse tentando reerguer a monarquia com ele mesmo na figura de rei. Um grupo de senadores começou então a conspirar contra César e planejar o seu assassinato, afirmando que ele havia se tornado um tirano e que somente sua morte restauraria a velha República Romana. Em 15 de março de 44 a.C., César foi assassinado pelos senadores no pórtico da Basílica de Pompeu o Grande. Entre os assassinos estavam Marcus Június Brutus, a segunda escolha de César como herdeiro. César foi esfaqueado 23 vezes e morreu na base da estátua de Pompeu. Os assassinos, no entanto, cometeram o erro de deixar de planejar o que fariam após a morte de César e, ao fazê-lo, erroneamente permitiram que Marco Antônio vivesse. Marco Antônio virou a maré da opinião popular romana contra os conspiradores e aliou-se a Otaviano, derrotando as forças de Bruto e Cássio na Batalha de Filipos em 42 a.C. Marco Antônio mais tarde se aliou a Cleópatra, e Otaviano viu como uma ameaça substancial a Roma. Com o tempo, os antigos aliados foram para a guerra e se reencontraram na batalha final. As forças de Cleópatra e Marco Antônio foram derrotadas por Otaviano na Batalha de Actium, em 31 a.C. Cleópatra e Marco Antônio se mataram um ano depois. Após suas mortes, Otaviano ordenou que o filho de Cleópatra, Cesarião, fosse assassinado. Otaviano, ao se tornar imperador, deificou César e, como seu herdeiro adotivo, proclamou-se o Filho de Deus e tomou para si o nome de César Augusto, o imperador. Aqui inicia-se o fim da República Romana e o início do Império Romano. O que vocês acharam dessa história? Conta aí nos comentários. Obrigado pela sua companhia e lembre-se de deixar o seu joinha, ok? De compartilhar o nosso conteúdo e de se inscrever no canal para ajudar-nos a trazer bons conteúdos diariamente. Te vejo no próximo vídeo.